Só um instante. Então, mais uma vez, boa noite, Antônio. Boa noite. Eu vou apresentar aqui você e vou falar do CVV. E daí, na sequência, você pode dar início à sua fala. E daí, já avisando os presentes que pode interromper se for alguma coisa bem pontual, levanta a mão, daí eu faço a intermediação da fala, ou podem colocar no chat também. Ou, se quiserem, pode deixar também as perguntas para o final. Então, o Antônio Carlos, ele é voluntário do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Ele presta esse serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Os mais de 3 milhões de atendimentos de 2020 foram realizados por cerca de 4 mil voluntários em mais de 120 postos de atendimento pelo telefone 188, sem custo de ligação, ou pelo site www.cvv.org.br. Via e-mail, via chat, a entidade realiza também ações presenciais. Temporariamente, elas estão suspensas devido à pandemia. Há palestras, cursos e grupos de apoio a sobreviventes do suicídio, como os GAS. Você pode também entrar ali na comunidade do CVV no site. O CVV é uma entidade financeira e administrativamente independente, mantendo-se por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Então, boa noite, seja bem-vindo. Acho que o professor Allen está aqui para nos ajudar. Boa noite, professor. Boa noite, Fernando. Boa noite. Se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade, senão a gente passa a fala para o Antônio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite. Como professor aqui da instituição, quero agradecer a tua presença e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Pela importância do trabalho que a instituição da qual você faz parte realiza, né? E os alunos, nós todos, estavam muito ansiosos e curiosos para te ouvir. Então, muito obrigado. Nós quem agradecemos o convite, a oportunidade. Quero agradecer ao Lincoln, ao professor Wallstein. Não sei se pronunciei correto o teu nome, não é um nome muito comum. O CVV, Centro de Valorização da Vida, foi criado em 1962 na cidade de São Paulo por 14 jovens. Eu estou nesse momento aqui, em Curitiba, numa casa que foi o CVV, na cidade de Curitiba, criada em 1980, eu estou numa casa que há mais de 40 anos, a gente fala carinhosamente, uma casa de cuja luz nunca se apaga. Uma casa de cuja luz nunca se apaga porque o CVV trabalha 24 horas. O CVV é um pronto-socorro emocional. Pronto-socorro do ponto de vista de estar 24 horas, atendendo a dor, atendendo o sofrimento, a solidão, mas não substitui o trabalho do profissional de saúde, do psiquiatra, do psicólogo, dos terapeutas que acompanham os processos de adoecimento da pessoa. O CVV atende 24 horas por dia, por chat, por e-mail, jovens desabafam muito por e-mail, e nós fazemos este trabalho de atendimento estes 14 jovens que criaram o CVV em 1962 na cidade de São Paulo, naquele período existiam 4 suicídios por dia no estado de São Paulo. Esses números se ampliaram e nós estamos hoje, o CVV em mais de 120 cidades, com mais de 4 mil voluntários, e hoje se tornou uma questão de saúde pública.
é a segunda maior causa de morte no mundo entre pessoas de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas a Organização Mundial de Saúde nos traz um dado bastante importante e que nos diz de uma maneira um pouco mais positiva do que esse dado. A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo e a cada 45 uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Mas a Organização Mundial de Saúde vem trazendo a informação de que a maioria dos casos podem ser evitados. A maioria dos casos pode ser evitados com algumas ações de políticas públicas, não políticas apenas de Estado ou de governo, mas políticas de instituições. Por isso, eu parabenizo a Faculdade Estácio por trazer à tona esta questão para além do Setembro Amarelo. A gente vem propondo esse diálogo para além do Setembro Amarelo, porque o problema não se resolve neste mês de setembro. O Setembro Amarelo foi criado pelo CVV em 2015, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e desde 2015 o amarelo como fazendo alusão ao farol de trânsito, o amarelo de alerta. Se a maioria dos casos podem ser evitados, se é a segunda maior causa de morte entre pessoas principalmente de 15 a 29 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, esta questão nos diz respeito a todos nós. Esta questão diz respeito a todos nós, porque esta faixa etária, fundamentalmente mais exposta à ideação suicida, nós convivemos cotidianamente, né? Pode estar entre o meu grupo familiar, as pessoas com as quais eu me relaciono no trabalho, meu grupo de amigos. Então, nós precisamos conversar sobre isso. O CVV criou o slogan "Falar é a melhor solução". Falar enquanto instituição CVV, falar a público, pegar essa experiência de 6 décadas, como diz um dos fundadores, algumas décadas depois, ele vem dizer que a preciosidade do conteúdo de material que viemos estudando nessas 6 décadas não deve ficar circunscrita às paredes dos mais de 120 postos. Deve vir às instituições, deve vir a público. Então, a partir de 2015, criando o Setembro Amarelo, nós estamos indo a público conversar sobre essa questão. E as diversas instituições, como a Faculdade Herrero nesse instante, a Faculdade Estácio, desculpem, eu fiz uma palestra na Faculdade Herrero ontem, ali no Portão. Fiz na Universidade Federal no dia 15, estamos fazendo nas diversas instituições, empresas, quartéis de polícia, do Exército, da Guarda Municipal. A gente tem ido a público falar sobre a questão, trocar ideias, trazer essas informações e buscar quais são as soluções que estão sendo encontradas para as questões de saúde emocional, quais são as ações que podemos fazer com as pessoas com as quais a gente convive com essa problemática de adoecimento emocional, de depressão, entre outras. Eu queria colocar, então, alguns slides onde nós vamos falar de alguns mitos e verdades sobre o suicídio, que eu acho bem oportuno para a gente falar um pouquinho. Se o Lincoln puder aí compartilhar, por favor. Esses slides a gente vai falar sobre o que fazer e não fazer e sobre alguns mitos e verdades. Eu vou pedindo a ajuda do Lincoln à medida que a gente vai tocando. Pode tocar em frente. O CVV, então, é uma das mais antigas ONGs do Brasil, criada em 1962 na cidade de São Paulo. Em Curitiba nós estamos desde 1980, vai fazer 42 anos no ano que vem. O CVV, em 2015, criou esse slogan, "Falar é a melhor solução". E eu, por minha conta, coloquei esse porquê com uma interrogação aqui. Falar é a melhor solução, eu, enquanto indivíduo, falar num local confiável, com pessoas que possam usar aqueles sentimentos, aquelas reflexões, aquele meu olhar para a minha dor, que a pessoa com quem eu esteja falando possa acolher com alguma empatia. Então, falar é uma boa solução se eu falar com um terapeuta, com um psicólogo, com alguém que esteja no hall de pessoas com as quais eu confio dividir a minha dor. Aí é uma boa solução. Não me expor em grupos onde não necessariamente aquela fala vai ser acolhida sem julgamento, sem ser usada de uma forma nociva. Então, falar é a melhor solução em algumas circunstâncias. Enquanto instituição também, a mídia, falar sobre suicídio, não mostrando método, não romantizando, não sensacionalizando, aí é uma solução.
Mas usando essas formas não seria uma solução. Então, falar é a melhor solução. Depende de que maneira se fala. Falar é uma boa solução enquanto instituição, enquanto mídia, com o cuidado de não sensacionalizar, não banalizar. Nós conhecemos um efeito a partir de um livro do filósofo alemão Goethe. Goethe escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um romance. Nesse romance, o jovem Werther morre por suicídio a partir do fim de um relacionamento. Aconteceu não se pode chamar de epidemia, mas o livro era um best-seller, e a Europa inteira, centenas de milhares de pessoas morrendo por suicídio, com 3 circunstâncias que passou a ser chamado fenômeno Werther. A pessoa estava lendo o livro, a pessoa estava passando por um fim de relacionamento e morreu por suicídio com o mesmo método que o personagem fictício do Goethe, o personagem Werther. E aí criou-se um estigma de que se falar sobre suicídio provoca suicídio. Não necessariamente. Depende da maneira que se falar, provoca e depende não. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades. Nesses mitos está falar sobre suicídio provoca suicídio. Não é verdade. Depende da maneira que se fale. Então, a imprensa tem uma responsabilidade sobre isso, e a imprensa criou-se um tabu, a imprensa parou de falar. Raramente se fala, aí nos últimos tempos voltou-se a falar. Estamos achando um meio termo aí. Convencionou-se nas universidades de jornalismo não se falar muito sobre isso, sobre a questão, porque entendia-se que provocava. Mas é um mito. Provoca depende da maneira que se fizer. A pessoa se identifica com aquele sofrimento. A gente tem aí séries do Netflix que foram contestadas porque a menina falava, por exemplo, de 13 motivos para não estar aqui. Dependendo da maneira que se fale, é nocivo, né? Então vamos tocar adiante, por favor, Lincoln. O CVV está em todo o território nacional, a partir de 120 cidades, atendendo os mais de 5.000 municípios, principalmente pelo número gratuito 188. O número 188 eu não pago nem o pulso para a operadora, é uma parceria entre o CVV, o Ministério da Saúde e a Anatel, um número de 3 dígitos, onde eu ligo e falo sem me preocupar com o tempo de fala, e o voluntário que me atender vai estar preparado, treinado constantemente para não dar conselho, para não ser diretivo, para não ser ele o protagonista da fala. Algumas pessoas me perguntam, mas Antônio, então é um monólogo? Não é um monólogo. O voluntário está treinado para acolher, e à medida em que a pessoa narra, faz a narrativa de sua dor, de seus sentimentos, dos seus sofrimentos, o voluntário vai estar treinado para voltar para o sentimento. Nós usamos, num dos recortes da abordagem centrada na pessoa, a ACP do psicólogo americano Carl Rogers, a ACP, abordagem centrada na pessoa, é um dos recortes que nós usamos para, na medida em que a pessoa traz a narrativa do seu sofrimento, às vezes ele está ali na ponta do iceberg do seu sofrimento, tentando entrar na parte que está submersa. Se o voluntário, estando bem preparado, e isso pode ser feito por nós, demais pessoas, na relação cotidiana, a pessoa começa a narrar para mim um sofrimento, eu não começo a dar a minha opinião, ou falar, já passei por isso, banalizar, ou dar conselho. O conselho não funciona porque o meu sapato não vai servir para o Lincoln ou para o professor, porque temos números diferentes. Se ele calçar o meu sapato com um número, eu calço 41, se ele calçar 39, dando um exemplo chulo, mas simples, mas no final do dia ele não vai estar conseguindo andar. Então as experiências que eu passei, a infância que eu tive, a cidade de onde eu vim, os meus pais, não foram os mesmos. Então o que foi útil para mim numa situação não necessariamente vai ser para o outro que está dividindo comigo essa dor, essa dificuldade. Então, não damos conselho, mas não é um monólogo. Nós estamos voltando para o sentimento na fala de uma maneira sutil, de uma maneira cuidadosa, num diálogo constante, onde o protagonista é quem nos traz a sua questão, e na medida em que ele vai fazendo a narrativa, ele vai pondo luz nos porões escuros da sua alma, vamos usar essa metáfora. Ele vai organizando na medida que ele está fazendo, é como se passasse um filme, né? Na tela mental dele, ele vai organizando, vai tendo o que vocês da psicologia chamam de insight, ou antigamente se usava o senso comum, cair fichas. Na medida em que estou fazendo essa narrativa, que eu estou dividindo com o outro as minhas questões, eu vou organizando na minha mente. À medida que eu vou repetindo isso, fazendo isso mais vezes, e as pessoas nos ligam com muita frequência, a mesma pessoa,
divide conosco suas questões ao longo do tempo. Então, ele vai se reorganizando e vai tendo um outro olhar. Isso é uma dos resultados dessa ação continuada, de que eu divida com o outro as minhas questões, que eu fale. Falar é a melhor solução nesse aspecto. Podemos tocar adiante, por favor? Lincoln. Então, é um problema de saúde pública. A cada 40 segundos podemos a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, a cada 45 no Brasil. Podemos ir adiante. Comentamos que é a segunda maior causa de morte, principalmente em pessoas de 15 a 29 anos. Comentamos também que a grande maioria dos casos podem ser evitados com políticas de prevenção, informação e contenção. E é isso que a Faculdade Estácio está fazendo hoje aqui. Vamos falar um pouco sobre mitos e verdades. O primeiro mito: suicídio não pode ser prevenido. É um mito, não é uma verdade. Suicídio pode e deve ser prevenido com algumas políticas, com esse ouvir, com que nós nos tornemos pontes e não muros. Suicídio pode ser prevenido. Que eu possa ouvir o outro e, percebendo a questão dele, dar apoio, me tornar ponte para que ele encontre a solução, um processo terapêutico, apoio profissional, se for o caso. Tocamos adiante lá. Pessoas que falam em suicídio só querem chamar atenção. Não necessariamente. Muitas vezes as pessoas dão sinais, falam, às vezes de maneira ostensiva, às vezes falam indiretamente, mas as pessoas dão sinais. Então, não necessariamente querem chamar atenção. Existe um senso comum que dizia lá: cão que ladra não morde. Às vezes eu descubro que cão que ladra morde da pior maneira. Então, a proposta é não desconsiderar uma pessoa que está falando sobre uma ideação suicida. Então, buscar apoio, ouvi-la, ouvir sem julgamento, sem questionar. É possível aprender essa ferramenta do ouvir. Vamos lá. Falar sobre suicídio pode estimular sua realização. Não é verdade, é um mito. A partir daquele efeito Werther e de vários outros que aconteceram ao longo da civilização, nós vamos criando mitos, informações falsas que passam a ser tidas como verdadeiras. Ela não vai estimular. Se o meu filho não está pensando em suicídio, eu conversar sobre o assunto com ele, não vai fazer ele pensar. Se ele está pensando em suicídio, eu conversar sobre o assunto, não vai fazer com que ele cometa. Muito pelo contrário, eu posso, num diálogo inteligente, cuidadoso, bem ouvinte, eu posso perceber e desarmar uma bomba relógio no coração. Eu costumo usar essa metáfora quando o outro divide o peso da sua dor comigo, do seu sentimento, da sua solidão, que pode ser uma dor intensa ou pode não ser tão intensa, mas à medida em que ele vai dividindo por etapas esses seus sentimentos, e a gente, em dado momento, falar sobre suicídio, não vai ser o eu falar que vai fazer com que ele cometa, se ele não está pensando. E se ele está pensando, não vai ser o falar. O falar sobre isso vai fazer com que a gente coloque luz na questão e busque ajuda. Podemos ir adiante. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. É um mito, não é uma verdade. As pessoas dão sinais. Eu posso não ter percebido por a correria do dia a dia, às vezes eu não consigo perceber o outro. Mas, na maioria dos casos, dão sinais, avisam. Podemos ir adiante. A pessoa que supera uma crise de ideação suicida, sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. Não é uma verdade. Às vezes a pessoa tenta muitas vezes e em algum momento ela acaba efetivando isso. Então, não é uma verdade, é um mito. Podemos ir adiante. Vamos falar sobre algumas verdades. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais. As pessoas pensam nos métodos e dão sinais. Falam frases como: não gostaria de estar aqui, o mundo vai ficar melhor sem mim, você vai estar melhor sem mim. As pessoas vão dando alguns sinais, às vezes nas redes sociais, às vezes ela começa a resolver questões antigas, se despedindo de pessoas, elas dão sinais sutis ou bem ostensivos. Se prestarmos atenção, a gente vai perceber isso. Podemos tocar adiante uma outra verdade. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional, porque pode não ser uma chantagem emocional ou uma ameaça. Então, a proposta é que a gente tenha
uma empatia pela dor que possa estar passando aquela pessoa. Pode ser que ela esteja querendo chamar atenção, mas de qualquer forma ela está pedindo ajuda, mesmo que ela esteja querendo chamar atenção, ela está pedindo, é um pedido de socorro de alguma forma. Então, não interpretar como simples ameaça. Podemos ir adiante. Receber os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenção. Reconhecer esses sinais de alerta, prestar atenção nas pessoas com as quais a gente convive, prestar atenção nos seus sentimentos, ouvi-las e oferecer ajuda, encaminhando, sendo ponte para que elas possam chegar a apoios emocionais de um profissional, se for o caso. Podemos ir adiante. Perguntar sobre a intenção não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio. Se eu estou conversando com meu filho num diálogo, se eu provoquei uma conversa com ele, onde eu deixo o celular para lá um pouquinho, onde eu não seja interrompido, porque às vezes as questões que precisam ser tratadas precisam de uma empatia. E a gente conversar sobre isso não vai aumentar o desejo. Porque se a pessoa está tendo uma ideação, é importante que se divida, que ele fale sobre isso. Então, perguntar sobre a intenção. Esse perguntar é preciso um cuidado maior. E como fazer essa pergunta, como levar adiante uma conversa assim. Podemos tocar adiante. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos na família. Nem todos estão associados. É muito comum em palestras presenciais as pessoas me perguntarem, já várias vezes aconteceu. A pessoa diz, o meu sogro morreu por suicídio, o meu cunhado também, e minha filha está com depressão. Ela herdou um gene de ideação suicida? Não necessariamente. Não é um gene como diabetes. Eu posso ter uma predisposição a ter diabetes por um gene, por ser hereditário, e dependendo do tipo de conduta, eu não desenvolver a doença, às vezes não consumindo muito açúcar, ou meu modo de vida não me fazer, mas não é hereditário como uma doença física, né? Eu posso ter a ideação e também posso me identificar com a ação feita por um familiar, mas não me identificar com os sofrimentos que ele passou, mas não é algo hereditário, geneticamente. Podemos tocar adiante. E aí, concluindo essa parte, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas acabar com a dor. Pode tocar adiante aí, que quem pensa em suicídio não quer morrer, mas sim acabar com a dor. Vamos falar rapidamente o que não fazer e o que fazer. O que não fazer? Num diálogo, não julgamentos, não fazer comparações. O seu irmão está passando por coisa mais difícil que você. Não dar lição de moral. Não vir com frases feitas, isso passa. Às vezes eu digo para a pessoa, isso passa, mas a pessoa está passando por aquilo há 10 anos. Ela não acredita que isso passa. E às vezes eu usar posturas rígidas ou tratar com descaso, isso vai passar, coisas desse tipo não ajuda. E a proposta é ter uma relação de ajuda, né? Então, o que não fazer? Não julgar, não fazer comparações, não dar lição de moral. A pessoa já está com dor o suficiente. Não usar frases feitas, não ter posturas rígidas e não tratar com descaso. E o que fazer? Vamos lá. Vamos passar para frente para ver. O que fazer? Acolhimento, olhar com empatia, ouvir com empatia, usar de compreensão, tentar ver o mundo com o mesmo óculos dela, buscar a visão de mundo dela, a partir das falas dela, a gente ir entendendo o processo de sofrimento dela. Provocar uma rede de apoio, mas não uma rede de apoio virtual, uma rede social virtual, mas uma rede social de contatos, de conexões, onde a pessoa possa e encaminhar, no caso, para soluções em caso de necessidade de um tratamento, de um psicólogo. Antigamente existiam os estigmas de que quem precisa de psicólogo é a pessoa doente mental, e não necessariamente, todos nós precisamos. O maior legado que o CVV tem é a importância que nessas 6 décadas perceber a importância. E quem nos dá esse feedback é a própria pessoa que nos liga. Algumas pessoas que afirmam estar aqui ainda, eu estou aqui porque no momento de crise, de pico, de sofrimento, eu tinha alguém com quem desabafar, alguém com quem conversar, alguém com quem dividir minha dor. Então essa rede de apoio
pesquisas mostram que pessoas de qualquer religião, mas que têm um vínculo de frequentar, ter um sentimento de pertencimento a uma religião, a um grupo de futebol, a um grupo de atividades onde ele tem esse sentimento de pertencimento, onde ele faça trocas de coisas positivas, contato humano é fundamental. Então, essa rede de apoio faz parte do que fazer. Vamos adiante aí, por favor. Como buscar o CVV? O CVV atende por chat, pelo número gratuito 188, por e-mail, jovens desabafam por e-mail, por incrível que pareça. Tem o mesmo formato na medida em que eu vou fazendo a minha fala dos meus sentimentos, quando eu estou explicando o que eu estou sentindo, seja através de escrita, seja através do número gratuito 188, falando, o processo é parecido. No caso do e-mail, a pessoa que atende, aquela pessoa, vai ser o mesmo voluntário que vai acompanhá-lo. No caso do 188, cada momento que ele ligar vai cair em uma das mais de 120 cidades e vai ser atendido por um dos mais de 4.000 voluntários. Então, não tem um acompanhamento. Por isso, a gente diz que o CVV é um pronto-socorro emocional para momentos onde a pessoa não tem com quem falar, momentos de solidão ou momentos de crise, de picos, mas não substitui o trabalho do profissional de saúde, da psiquiatria, da psicologia. E no caso, em Curitiba, aqui nós temos um endereço de atendimento presencial, que é na Carneiro Lobo 35. Eu estou nesse endereço agora. Eu estou numa das salas, uma das 3 cabines de atendimento do CVV. Tem isolamento acústico. Eu estou nessa casinha que a gente costuma dizer carinhosamente, a casinha cuja luz nunca se apaga. Podemos tocar adiante aí e concluir esta... O CVV fez uma parceria com o Unicef, porque o CVV tem que manter sigilo de tudo que nos é dito. Quando a pessoa nos liga, eu não tenho uma caneta aqui, o meu celular está desligado, eu não faço nenhum tipo de estatística, não anoto nada. O foco é nos sentimentos da narrativa daquela pessoa, porque mantemos sigilo de tudo que nos é dito. E por manter esse sigilo, nós fizemos uma parceria com a Unicef, Organização das Nações Unidas para a Infância, e nós usamos a experiência da fala das pessoas, usando atores para manter esse sigilo. Então, o ator vão ser vídeos de 1 minuto, o ator vai falar por 1 minuto dos sentimentos que acometem um jovem, e a gente vai passar ele agora. Eu pediria para o Lincoln passar o segundo vídeo, por favor, Lincoln. E aí a gente conclui esses slides, pode fechar esses slides, Lincoln, por gentileza, e passar, por favor, o segundo vídeo. Enquanto isso, vamos conversando aqui. O CVV, o formato de atendimento do CVV, pode ser aprendido. Nós damos um curso gratuito, que é uma das prestações de serviço do CVV, e nós vamos fazer o convite a quem se interesse, mesmo que não queira ser voluntário. Esse curso é uma prestação de serviço, nos torna melhor ouvintes. Essa ferramenta fundamental nas relações humanas, ser melhor ouvinte. O próximo curso vai acontecer em novembro, 8, 9 e 10 de novembro. São cursos de 3 horas. Pode dar um play aí, ok, esse vídeo mesmo. Tá sem o som, se você depois puder pôr no início, por favor. Ainda tá sem som. Tá sem som.
Quando compartilhar, tem um linkzinho ali de som. Deixa eu tentar compartilhar daqui, pode ser? Pode sim. Só me Tem um avisa. amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta. Tá com som? Tá com som, mas não tá aparecendo o vídeo. A gente tá ao contrário. Espera aí que eu vou tentar mais uma vez. Eu acho que é porque eu estava logado nos dois dispositivos e um deles estava sem áudio ativado. Espera aí. Ah, ok. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Agora foi, Bruno. Saiu? Ah, então tá bom. Foi, travou, mas foi. Não, eu pausei para ter certeza. Obrigado. Ok. Agora eu vou soltar então. Ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Lincoln, pode passar os vídeos que você tem todos aí na sequência. Só deixa o último. Você tem 5. Esse outro aí. Não, esse não. Esse terceiro, isso. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Pode passar o último vídeo de 1 minuto, Lincoln? Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal.
E falar sobre isso também é. Pessoal, a atividade de vocês, todo mundo aqui está fazendo psicologia desse grupo aqui, é isso? É isso, Lincoln? Sim. A atividade de vocês tem uma demanda enorme para os próximos anos, essa é a perspectiva que a gente tem visto, é o que está sinalizando aí o futuro. A profissão de vocês, apoio emocional, processos terapêuticos, tem uma demanda enorme. E estudar essas questões que levam à ideação suicida é premente, é importantíssimo. É a segunda maior causa de morte no mundo, com números crescentes. O único país, o Brasil, não tem estatísticas, o CVV não trabalha com estatística, nós usamos os mais sérios institutos de estatísticas para nos orientar. Nós temos aí a Unicamp, tem uma cadeira lá de suicidologia, Dr. Neuri Botega. Dr. Neuri Botega vem nos dizendo da importância disso que estamos fazendo agora. A Organização Mundial de Saúde vem com a informação de que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Está no site da Organização Mundial de Saúde. 9 em cada 10 casos de suicídio podem ser evitados, com algumas ações. O Dr. Neuri Botega vem e contesta isso, dizendo que os números são muito altos, podem ser evitados, mas que esta pesquisa da Organização Mundial de Saúde parte da ideia da pesquisa feita com familiares depois de atos de suicídio na família. Aí fica mais fácil você perceber que a pessoa deu evidência, você conversando com vários familiares, dá a impressão que a maioria dos casos 9 em cada 10 podem ser evitados. Ele contesta isso dizendo que o formato de como foi feita a pesquisa, sendo só com familiares de enlutados, só com enlutados de familiares que morreram por suicídio, dá a impressão de que 9 em cada 10. Mas não importa qual seja o percentual, que seja 8 em cada 10, 7 em cada 10, 6 em cada 10, não importa quanto seja. Mas importa que os números são bastante grandes, o suficiente para nos engajarmos em ações para contermos, porque é um problema de saúde pública grave. A partir de 2020, com a pandemia, esse isolamento social, segundo o Dr. Neuri Botega, nós vamos ter informações se aumentou o número de suicídios no Brasil ou não daqui a 2 anos. Alguns países que trabalham questões sociais mais rapidamente, como o Japão, percebeu que os índices de suicídio lá aumentaram a partir da pandemia de 2020. Então, é uma demanda crescente para a área de saúde emocional. Então, a gente vem conversando sobre isso, vindo a público falar sobre ações que podem ser feitas. E uma delas é um ouvir diferenciado. Eu gosto muito de citar um poeta mineiro, psicanalista, chamado Rubem Alves. Rubem Alves vem dizendo assim, uma frase que eu gosto muito, que existem muito curso de oratória. Muita gente fala bonito, faz curso de oratória. Ele disse que não conhecia nenhum curso de escutatória. O CVV tem um curso de escutatória gratuito e remoto. Ele não conheceu. Mas o Rubem Alves, o psicanalista mineiro, tem uma frase que eu gosto mais ainda. Ele diz que tem muita gente que fala bonito, eloquente, fala bonito. E tem pouca gente que ouve bonito. E ouvir bonito pode fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Acolher o sofrimento do outro pode desarmar uma bomba relógio no seu coração. A gente usa essa metáfora. Acolher o outro. Eu quero abrir, já que tem alguns microfones abertos aí, eu queria abrir para perguntas, fiquem à vontade. Podia começar com esse microfone que está aberto, já fazendo a pergunta ou comentando. Fique à vontade. Nós deixamos aí mais ou menos uns 15 minutos aí para troca, para conversa. Fique à vontade, pessoal. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafaela. Eu gostaria de saber se, com essa aumenta no índice de suicídios, que nesse número que se acabou de pós-pandemia, aí, ou a gente ainda está nela, mas se a CVV recebeu algum tipo de suporte extra,
ou a galera que já tem uma experiência maior aí na psicologia acabou se colocando à disposição para dar um suporte maior? Se vocês acabaram reforçando de alguma forma a equipe nesse cenário que a gente tem hoje? Boa pergunta. O CVV é uma ONG que não tem nenhum vínculo com nenhum outro tipo de instituição, político-partidário ou religioso. Não tem nenhum apoio de nenhuma organização. Nós recebemos o número gratuito 188, a partir de uma parceria do Ministério da Saúde com a Anatel em 2018, antes da pandemia, e os equipamentos foram pagos por nós, a estrutura toda do CVV é pago pelos próprios voluntários, não tem fins lucrativos, o voluntário paga para trabalhar. Nós ampliamos o nosso quadro a partir de oferecendo cursos, treinamentos para novos voluntários. No início da pandemia, nós estávamos trabalhando com 10% de trabalho remoto. A partir do terceiro mês da pandemia, nós já estávamos com 60%. A partir do sexto mês, nós já estávamos com 90% do trabalho do CVV sendo feito remotamente. Eu estou numa casa onde tem 3 cabines de atendimento, mas boa parte do trabalho nesse momento, mais de 4.000 voluntários, estão atendendo a partir de um local onde ele tenha privacidade e uma boa internet. Então, está sendo feito através de um notebook como esse que eu estou usando para fazer essa fala aqui. E não tivemos nenhum outro tipo de apoio. É uma instituição que vem se adequando aos tempos. 6 décadas de trabalho, crescendo, estudando a partir de si, e não temos recebido apoio. Essa casa em que estamos é cedida os postos do CVV nas mais de 120 cidades são cedidas, ou a mantenedora do CVV, que é mantida pelos próprios voluntários, comprou o imóvel e comprou os equipamentos e faz o trabalho. Esse trabalho é feito pela sociedade. Não tem nenhum vínculo, não teve apoio de nenhuma instituição. A organização, a Anatel, cedeu a linha, mas nós tivemos que pagar pelos equipamentos. Obrigado pela pergunta, Roberta. O CVV tem voluntários de todas as áreas de profissão. Eu sou da área de educação, mas tem voluntários de várias áreas e todos eles agregam os seus saberes para a instituição. Psiquiatras, psicólogos, advogados, professores, vão oferecendo, além do trabalho do atendimento para a pessoa que nos liga, vem oferecendo seus conhecimentos nas várias ações, pessoal de marketing. Então, a gente tem feito esforços aí, usamos redes sociais e vamos ampliando o nosso quadro de voluntários a partir dos nossos esforços de divulgação. Essa ação que eu estou fazendo aqui agora tem 2 finalidades: informar sobre o trabalho, captar novos voluntários. Mais alguma pergunta? Antônio Carlos, sobre isso que você falou, né, dos 2 objetivos, informar sobre o trabalho e captar novos voluntários. Quem tem interesse, eu não sei se você vai falar depois, mas quem tem interesse em se voluntariar, o que precisa fazer? Como que deve proceder? A pessoa pode apenas ter mais de 18 anos e fazer o curso de treinamento de seleção de voluntários. Esse curso é gratuito, é virtual, ele vai acontecer em novembro. Eu vou passar para o Lincoln ali uma data, é o único contato que eu tenho aqui é o Lincoln, aí eu passo para ele reencaminha para vocês. Nós vamos passar um videozinho convidando a ser voluntário do CVV. O treinamento funciona assim: são 3 encontros na mesma semana, de 3 horas cada um, 9 horas na mesma semana. Digamos que seja terça, quarta e quinta, eu tenho 3 encontros de 3 horas, para eu ter uma panorâmica do que seja o trabalho do CVV. Aí depois eu tenho um encontro por semana durante 9 semanas, vai dar 2 meses e pouco. Um encontro de 3 horas por semana, que pode ser numa quinta, pode ser num sábado de manhã. A gente alterna 2, 3 grupos para que a pessoa possa... eu só posso durante a semana, eu só posso à noite, eu só posso à tarde, eu só posso fim de semana. Então, a gente adequa para que a pessoa possa ter disponibilidade. E ele pode fazer o curso é muito útil, mesmo que ele não venha a ser voluntário do CVV. É uma experiência bastante enriquecedora, porque a experiência de 6 décadas compilando material, estudando, realmente é algo que pode ser muito útil para o profissional de saúde, fundamentalmente, né? Se torna melhor ouvinte. Eu posso, no final do curso, perceber que eu quero ser voluntário sim, aí começa um estágio
de atendimento no plantão do CVV, que pode ser de maneira remota ou pode ser no plantão onde eu estou agora, no posto o posto do CVV Curitiba fica na Carneiro Lobo 35, no bairro do Batel, próxima à Praça do Japão. Certo, obrigado aí. Acho que é uma oportunidade muito interessante, né? Sim. Para poder justamente exercitar isso que você disse dessa escuta, né? Sim. Me chama muita atenção na tua fala o tempo todo você ressaltando isso, né? Que não é dar conselhos, não é falar a partir da sua experiência, né? Porque o conselho está muito ligado a isso, mas é ter uma escuta atenta, né? E é como a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? Enquanto seres humanos, né? Sim. Escutar não só aquilo que a pessoa diz, claro, quando ela liga, né, para o centro, é isso que ela vai fazer, ela vai falar, mas escutar também o seu silêncio, né, os seus gestos, o seu olhar, aquilo que não é dito também, né, que eu acho que Questões é bem corporais, importante. a pessoa se comunica de várias formas, né? É muito subjetivo essa comunicação, né? Não passa só pela palavra. E para a pessoa que está acolhendo o sentimento e a dor do outro, não passa pela palavra. Não existe uma palavra que tenha eficácia para uma mãe cujo filho tombou pelo suicídio. Não passa pela palavra, não vai ser a palavra que eu vou dizer. E quando a pessoa está passando por sofrimento extremo, não é a palavra, é o acolher. E esse acolher é muito subjetivo, né? Eu vou pedir então aí para a gente indo para a conclusão, esse videozinho que o Lincoln possa passar, o último vídeo que está lá, Lincoln, por favor, e aí nós propomos uma reflexão final aí. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Eu gostaria de agradecer a equipe organizadora. Eu posso tentar fazer uma pergunta? Pode sim, Fernando. Então, como que a gente identifica, através desse insight que você comentou, como que a gente identifica essa questão suicida em alguém e, a partir dessa identificação, como que a gente faz para trabalhar isso, não usando aquelas formas que você comentou na palestra, não. Você poderia falar isso de uma maneira mais prática, usar alguma referência para que a gente possa ter uma noção? Sim. Fernando, muito boa a sua pergunta. A sua pergunta ela vai propor uma reflexão minha, não uma resposta. Por quê? Porque existem variáveis demais na mente humana e no comportamento humano para eu trazer uma forma de bolo, uma resposta pronta para isso. Então, é uma percepção muito grande do outro. Então, eu vou citar o Carl Gustav Jung, quando ele diz assim: eu posso conhecer todas as teorias, eu posso dominar todas as técnicas, mas quando eu estiver diante de uma alma humana, que eu seja uma alma humana. Então, a proposta é um observar mais subjetivo do outro, um acolher com algo mais do que com os ouvidos, mas com o coração. Quando eu percebo que o outro está num estado de sofrimento e a tal ponto de estar com a ideação suicida, é preciso que eu ofereça uma dimensão minha um pouco mais humana do que de ordem apenas prática. Então, esta resposta ela não vai ser muito de ordem prática, mas de alguma forma ela também é de ordem prática quando eu digo que eu tenho que oferecer a mim. Porque quando eu tenho alguém com frio, eu dou um cobertor, eu dou um agasalho. Quando eu tenho alguém com fome, eu dou um alimento. Mas quando eu tenho alguém com uma dor de precisar de precisar de um acolhimento, eu vou ter que dar de mim. Então,
A ordem prática é um observar, isso é uma construção do ser humano. É um aprender a observar o outro, aprender a construir uma sensibilidade com a dor, e isso vai acontecendo na medida em que vocês, por exemplo, forem trabalhar clinicando. O primeiro atendimento vai ser de um jeito, o 10º vai ser de outro, o 20º vai ser de outro, porque você vai construindo um observar o outro diferenciado e você vai começar a perceber isso. Você vai perceber mais sinais com mais clareza, né? Então, é uma construção. A pergunta é muito boa, Fernando, muito boa mesmo. Mas ela não vai ter uma resposta pronta porque ela é uma construção. Há sinais que as pessoas dão. Algumas pessoas dão sinais claros, outras mais subjetivos, porque o comportamento humano é muito diferenciado de um para outro. Não existe 2 digitais no planeta Terra igual essa aqui. Então, cada um vai ter um jeito de manifestar o seu sofrimento, alguns com mais silêncio, alguns com mais fala, alguns com agressividade, alguns com introspecção, alguns sorrindo. A gente vê muito pessoas que numa noite estava sorrindo, comemorando, no outro dia optou por não estar mais aqui. Então, não há uma resposta pronta, mas há um olhar, um jeito de observar que é aprendido. E é uma construção de longo prazo. Eu não vou conseguir fazer ela numa fala de 1 hora. Mas a pergunta é muito boa, porque provoca uma reflexão excelente. Legal, mas temos mais outras perguntas aí. A Fabiana pode fazer a pergunta? Sim. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite. Sabe, eu gostei muito da sua fala, que tem algo que o nosso curso, os professores trazem bastante para a gente, que é a questão de acolhimento e escuta, sabe? Sim. E realmente eu acho que é uma parte essencial e assim, eu só percebo, escutando a sua fala, como é rico ver isso dos nossos professores também, sabe? Sim. Salientando justamente essa parte. Sim. Porque de técnica, né, cada um vai escolher algumas coisas, vai escolher não usar outras, mas essa parte é comum a todas, e eu achei muito bacana escutar isso de uma conversa com pessoas que estão acostumadas a trabalhar com essa situação tão sensível. Muito bom, Fernanda, muito bom. Vocês estão no caminho certo, é uma profissão com um potencial de crescimento muito grande e de um potencial de ser útil à sociedade muito grande. Vocês vão ser muito úteis à sociedade. E há espaço para se construir carreiras profissionais excelentes nesse meio e da pessoa se realizar. Nós saímos melhor do que entramos em todos os plantões do CVV. Se você perguntar isso para qualquer um dos 4.000 voluntários do CVV, eles vão te dizer isso. Saímos melhor que entramos. Nós temos... lógico que numa noite em que você atendeu várias pessoas com uma situação difícil, nós temos ferramentas de trabalho ao fim do plantão, como vocês vão ter supervisão depois nos atendimentos em clínica, né? Nós também temos as nossas ferramentas, vivências de papéis que fazemos, né? Nós temos as nossas ferramentas. Mas é uma profissão extremamente gratificante o lidar com a dor do outro, porque nós, à medida em que diminuímos a dor do outro, diminuímos a nossa, ou ressignificamos a nossa, melhoramos o nosso olhar para a nossa dor, passamos a ter um outro olhar mais resiliente, mais maduro e mais capaz de suportar as nossas próprias questões. Algumas delas nós não vamos conseguir resolver, mas nós vamos mudar o olhar a partir do momento em que a gente consiga olhar para a dor do outro. Posso te afirmar isso a partir de 15 anos de experiência no Hospital de Psiquiatria e de 5 anos de experiência no CVV, no trabalho do CVV. Então, lhe afirmo que trabalhar a dor do outro com a generosidade de querer ser instrumento, ser ponte, não muro, para que ela consiga encontrar em si suas soluções, ou pelo menos encontrar em si um refrigério para a dor. Eu encerro aqui a atividade agradecendo a todos, agradecendo a sua pergunta, que eu acho que fecha com chave de ouro aí a nossa... acho que tem mais. O Bruno também está com a mão levantada. Desculpa aí, Bruno, eu não tinha visto. Não tem problema. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, nós estamos dentro do horário. Pode fazer a pergunta tranquilo. Nós vamos encerrar já. Mas está tranquilo. Não, eu lembrei de uma coisa que eu acho que seria importante ser falado. Eu cheguei a me inscrever para ser voluntário no CVV. Infelizmente, não deu certo por conflitos de horário. Os horários do curso não batiam com o tempo que eu tinha.
Mas eu acho bacana você falar para o pessoal se existe algum pré-requisito ou algum impeditivo para fazer o voluntariado. Não, uma boa pergunta, Bruno. É, o trabalho, a pessoa tendo mais de 18 anos, ela vai receber um treinamento, que é um programa de seleção de voluntários, e a pessoa vai perceber se ela tem uma disponibilidade interna para o trabalho, uma disponibilidade de tempo, que é o caso que você teve dificuldade aí naquele momento, e ela vai passar por esse treinamento e ela vai entrar no estágio e vai perceber se ela é um trabalho que ela gostaria mesmo de fazer. A seleção, ela é das duas partes. Ela é uma autoseleção, é eu ver se aquilo está dentro da minha disponibilidade interna e ver também se adequa à minha condição horária. O quadro de horário é tranquilo porque são 4 horas e meia por semana, que pode ser feito à noite, madrugada, de manhã, no fim de semana, né? Então, tem uma flexibilidade. Muito boa pergunta. Eu vou pedir, então, para o Lincoln colocar, por favor, aquele último videozinho e aí a gente conclui. Eu quero agradecer muito à Faculdade Estácio e à comissão organizadora da atividade pelo convite ao CVV. Agradecemos em nome do CVV, Centro de Valorização da Vida, pela oportunidade de vir a público falar sobre estas questões. E fica aqui o último vídeo, por favor. Não esse, o último lá. Ou Lincoln, se tivermos tempo, passamos este primeiro e o último. Nós não passamos o primeiro, né? Nós temos tempo sim, Antônio Carlos, fica tranquilo. Tá, então pode passar esse primeiro e o último, por favor, Lincoln. E ficamos desse... The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Oh, I've come too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Então, eu acho que o Antônio caiu, né? Mas já está aqui no chat. Vamos esperar ver se eles conseguem a conexão novamente. Mas para os alunos que estão presentes aqui, está o chat ali do Forms. Então, não esqueçam de validar a presença ali. E não esqueçam que nós vamos ter um intervalo grande agora entre essa palestra e a próxima, mas a outra palestra vai ser surpreendente com a professora Lígia Portugal, mestre, doutora. Alguns alunos aqui já tiveram aula com ela, uma pessoa incrível, que quem não conhece, vale a pena participar e ouvir essa fala de políticas públicas de saúde mental. Um tema extremamente importante para o nosso contexto enquanto futuros psicólogos. E o link também da próxima palestra já está ali no chat. Fernando, eu não estou conseguindo ver o chat. Você poderia mandar no grupo do WhatsApp da Eu turma? também não. Vou mandar, eu mando sim. O Antônio Carlos, ele vai voltar, tá? Ele tá com um probleminha ali, acho que só para fazer um encerramento daí, ele já volta. Eu vou mandar no grupo dos representantes o link do Forms, tá? Aí os representantes distribuem nas suas respectivas turmas, pode ser? Perfeito. Pode mandar o da próxima reunião também. Enquanto isso... Então, o Antônio está de volta. Retornando aí. Caiu, acho que a minha conexão. A gente conseguiu passar os 2 vídeos, Antônio. Seja bem-vindo de volta. Pessoal, então eu queria só agradecer, encerrando aí a atividade, agradecer o convite em nome do Centro de Valorização da Vida. Agradeço o apoio aí do Fernando, do Lincoln, do professor, e agradeço aí pela colaboração de todos e participação de todos aí na atividade. Ficamos à disposição aqui no Centro de Valorização da Vida. Eu vou passar para o Lincoln, que eu tenho contato aqui, informações do nosso próximo curso e o formulário para inscrição, tá bom? O link do formulário. Muito obrigado a todos. Lembrando sempre que a gente pode ser ponte e não muros para o sofrimento do outro. Quando eu diminuo o sofrimento do outro, eu diminuo o meu sofrimento. O CVV não tem um vínculo religioso, partidário. Foi criado por 14 jovens em São Paulo com o desejo de um dia não precisar mais existir. Esse dia ainda não chegou. E nós gostamos de pensar numa fala de um daqueles 14 jovens que diz que um dia o ato de oferecer amizade, oferecer acolhimento, vai ser tão natural como respirar. Então a gente conclui a nossa fala dizendo que um dia chegaremos, esse dia ainda não chegou, mas nós acreditamos, uma das crenças do CVV é na capacidade do ser humano e a capacidade da sociedade de se reconstruir a partir dos seus sofrimentos. Estamos num caminho ascensional, embora em alguns momentos não pareça. Eu sou da área de história, quando eu olho para trás, eu lembro de momentos em que nós lutávamos contra leões num círculo por causa de uma religião. Nós temos locais de barbárie ainda no mundo, mas nós estamos avançando, e a crença do CVV como instituição é de que o ser humano tem em si internamente condições de se reconstruir, e a sociedade também.
Agradeço muito aí a faculdade, o professor Wallstein, pela acolhida aí, ao Lincoln, ao Fernando e a toda a equipe. Um grande abraço a todos aí. Nós que agradecemos você, Antônio, muito obrigado pelo privilégio de a gente estar ouvindo a tua fala, uma fala bem importante e rica e cheia dessa palavra, que acho que são duas palavras que foram muito importantes na toda a sua fala, que é escuta e acolhimento, que eu acho que é 2 preceitos básicos para um bom profissional da psicologia. Muito bom, isso mesmo. Professor Alisson, quer falar alguma coisa? Acho que o professor Antônio Carlos disse tudo, disse coisas muito bonitas, né, para a gente poder pensar e muito importantes. Só quero agradecer também, tá, em nome da instituição, da Estácio. Seja bem-vindo mesmo e esperamos encontrá-lo também em outros momentos, né, e que tenho certeza que a tua fala aí cumpriu o teu objetivo, que foi informar, e também tenho certeza que sensibilizar as pessoas, muitos, né, das pessoas que aqui estão para poder realizar esse trabalho voluntariado. Então, missão cumprida para todos nós. Parabéns também para os organizadores aqui, os nossos estudantes, sempre muito dedicados, empenhados. E, aqui, tá bom, eu não ia nomear, porque eu não ia lembrar de todos eles, o Bruno, a Fabiana, o Fernando, Natália, o Lincoln e a Letícia. Muito bem, gente, um orgulho ter vocês aqui na nossa instituição, realizando esse trabalho, fazendo toda a articulação, sabe, Antônio? Eles são ótimos mesmo, assim. Parabéns, gente. Parabéns para todo mundo. Parabéns a todos. Grande abraço, então. Contem sempre com o CVV. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Então não esqueçam, daqui a pouco tem a palestra com a professora Lígia, mestre e doutora. Vai ser incrível essa fala, então vamos fazer um intervalo maior aí, mas não esqueçam de daqui a pouco fazer a conexão. Obrigado a todos pela presença, lembrando que o link do formulário de presença já está lá no chat. Vou pedir para um dos meus colegas mandar também o link, que está fechando, se eu não me engano, hoje, as vendas das canecas, que a gente está promovendo de psicologia, tem vários modelos. É só clicar lá e escolher o seu, que a pré-venda hoje é o último dia, tá bom? Muito obrigado a todos e até daqui a pouco. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Palestra excepcional. Que bom que gostaram. Excelente palestra. Obrigado. A sala da próxima palestra não é essa mesma, né, Fernando Lincoln? É outra, né? Não, eu já estou mandando o link no WhatsApp para os alunos entrarem já na próxima palestra. Eu te mandei o link, professor, da próxima. Eu recebi. Eu só fiquei em dúvida se de repente ia ser a mesma sala. Eu recebi, Lincoln. Ah, beleza. Tá, legal. Então,